Bem, esse tempo eu estava afastado do meu canal porque eu estava observando tudo que está acontecendo no Brasil, no mundo, mas particularmente no Brasil, e refletindo muito sobre esses últimos acontecimentos, né? Até porque a estratégia hoje, como ela é muito sorrateira, são várias estratégias que a esquerda adota ao mesmo tempo. Às vezes eu preciso de um tempo para articular todas as informações e chegar a uma compreensão de fato do que é que está acontecendo e os rumos que a coisa está tomando. Assusta também, me causa uma certa perplexidade pelo fato de que muitas das previsões que eu já vinha fazendo aqui no meu canal, elas vão se consumando dia a dia, né? Às vezes as pessoas acham que é teoria do complô, às vezes acham que é pessimismo, né? Mas o comunismo está andando a passos largos no Brasil, né? E sempre foi um tema bastante recorrente aqui no meu canal, desde o próprio surgimento do canal, eu alertando sempre para o perigo de uma guerra civil no Brasil, né? Que estava tudo sendo feito para se gerar uma guerra civil, um caos generalizado, e assim poder aparecer o grande líder ditador comunista que vai salvar as pessoas, o povo, e levar para um paraíso comunista na Terra. É sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. A receita é sempre a mesma, vai diferenciando a adaptação desse receituário a determinados contextos, que era uma lição inclusive de Marx e Engels desde o Manifesto Comunista, né? Mas aqui eu quero pontuar algumas questões que estão presentes já há algum tempo. Começar pela liberdade de expressão, né? Teve o problema do Porta dos Fundos, agora o Carnaval, né? Esse ultraje ao cristianismo, esse vilipêndio ao cristianismo, né? E que isso é tomado como liberdade de expressão. Não. Não importa aqui o que o Supremo fala, não estou aqui preocupado com o entendimento de Dias Toffoli, né? Até porque acho que ele não tem cultura para entender os fundamentos filosóficos da liberdade de expressão. Ele tem poder, ele tem autoridade, é diferente de intelecto, né? É possível falar de uma outra religião sem necessariamente estar causando um ultraje, um vilipêndio, uma ofensa? Sim. Para isso que existe a filosofia e a teologia, através da qual pessoas com religiões distintas podem dialogar, fazer comparações, né? E a partir daí cada uma se posicionar e se justificar na sua crença. Eu já tive vídeos aqui, por exemplo, que eu expliquei por que o islamismo era anticristão, né? Então você pode se referir à religião de uma outra pessoa, né? Uma outra religião que não é sua, ou mesmo você sendo ateu, sem necessariamente vilipendiar aquela religião, qualquer que seja ela, né? Não é o que está acontecendo, né?
que está acontecendo é um insulto. E isto não é liberdade de expressão. Né? E isto é uma grosseira e evidente aplicação da dialética revolucionária dentro do seu universo, digamos, macro. Né? O cristianismo seria a tese e toda contestação seria a síntese, que levaria ao mundo. Desculpe, toda contestação seria uma antítese, que levaria a uma síntese, que seria um mundo não cristão. Qualquer coisa que você desconfigure dentro de uma religião, ela deixa de ser ela mesma. Ela passa a ser uma outra coisa, uma outra religião, uma outra seita, mas ela deixa de ser ela mesma. Passa a ser uma outra coisa. Então, quando você mistura Amazônia, né, Mãe Terra com o cristianismo, você está inventando uma outra religião que não é a religião cristã, aquela que tem seus fundamentos bíblicos. Por exemplo. Então a liberdade de expressão, ela pode existir dentro de um diálogo saudável, com bases em estudos, com bases filosóficas e teológicas, aonde duas pessoas, como eu disse antes, podem conversar, dialogar, discordar, colocar seus pontos de vista, se justificar, etc, etc. Sem necessariamente ultrajar os dogmas, os valores, as crenças, os simbolismos da religião alheia. Né? Muito bem. É diferente do mimimi. Né? É diferente do mimimi. É diferente de você dizer, não concordo com a religião tal e só por isso o outro lá já está ofendido. Isso é mimimi. Isso é um problema psicológico do outro, que não é seu, é do outro. Mas é possível esse diálogo? É. O que o Portas dos Fundos fez, o que vem sendo feito no carnaval pelas escolas de samba, é um vilipêndio, é um ultraje à religião cristã, seja na sua vertente católica, seja na sua vertente protestante. É muito fácil você perceber isso, né? Fazer a checagem disso, que bastava que você colocasse um Buda fantasiado de qualquer coisa, você colocasse orixás, né, descaracterizados na Avenida do Sambódromo, por exemplo, né? Enfim, o Maomé, né? Enfim, qualquer religião que você colocasse ali com os seus símbolos, os seus valores descaracterizados, em tom de deboche, menosprezando esses valores e esses símbolos, evidentemente que o mundo ia desabar. E até com certa razão. Né? Eu só estou tentando explicar aqui por que para o cristianismo vale o deboche, para as outras não. Né? Isso é uma questão para que vocês entendam o quanto que essa ideia da dialética revolucionária, que eu tenho chamado tanta atenção aqui nos meus vídeos, o quanto que isso está implantado na cabeça das pessoas. Né? Não é que as pessoas tenham estudado e tenham se tornado intelectuais, de forma nenhuma. Né? Mas é o fato de que isso vai sendo colocado na cabeça das pessoas, que elas são oprimidas, que elas são discriminadas, e esse discurso, essa narrativa da opressão, da discriminação, traz sempre as referências da opressão, quem são os opressores, quais são os valores opressores, quem simboliza essa opressão. Né? Então as pessoas vão sentindo aquele sentimento de revolta, e evidentemente que elas se voltam para esses símbolos, para esses valores, como se estivesse fazendo a coisa certa, como se estivesse fazendo a melhor coisa do mundo. Né? Na verdade, como eu digo sempre, né? Qualquer que seja a sua religião, pelo menos em termos de mundo ocidental, por exemplo, você é ateu graças a Deus. Né? Porque quando o livre-arbítrio se transforma em liberdade de expressão no direito ocidental, é que você passa a ter o direito até de ser ateu. Né?
você nasceu graças a Deus. Independente da sua religião, se você acredita em Deus ou não, mesmo você ateu, você nasceu graças a Deus, porque a cultura do aborto, né, no período antigo era muito comum, né? Aquilo que nós chamamos de infanticídio também era muito comum, né? E é o cristianismo que vai trazer essa sacralidade da vida, né? Essa sacralidade da infância, e vai permitir que eu e você tenhamos nascido e fosse permitido viver, né? Então são esses valores ocidentais que, independente da sua religião, você comunga deles. E você tem que ter cuidado, porque quando você se coloca contra eles, você está alimentando um jogo muito perigoso que você não tem conhecimento sobre isso, né? A grandíssima maioria das pessoas não tem cultura e discernimento para entender isso, muito infelizmente. Então elas terminam fazendo um jogo sujo, né? Porque, como eu digo, quando você relativiza o bem jurídico vida para favorecer a sua opinião sobre o aborto, você está favorecendo também essa mesma fragilização no que diz respeito à proteção da vida, no que diz respeito à eutanásia. Então, se você não pode mais ser abortado, mas você pode ser eutanasiado, né? Então isso pode gerar consequências futuras e bem próximas. Isso está a caminho, né? Vários países europeus já estão discutindo ou aprovando leis que revogam o crime de eutanásia, né? E você pode, em curto espaço de tempo, sofrer, você próprio ou um ente querido seu, por ideias que você julgou maravilhosas nesse momento e não soube medir as consequências disso, né? Então a liberdade de expressão, ela existe, mas a liberdade de expressão ela deve estar fundamentada, ela deve ser feita de forma respeitosa, ela deve ser feita de forma, no caso da religião, ela deve ser feita de forma científica, filosófica, teológica, e não simplesmente com deboches. Isso é uma estratégia revolucionária que eu acabei de explicar. Aqui temos o problema mais recente ainda, o problema da tal chantagem, né, que o general Heleno até se perdeu a paciência, com muita razão, né? O problema da chantagem, a questão do orçamento, né? Trocando em palavras simples, porque muitos especialistas já explicaram isso com muito mais competência do que eu, né? O presidente passa a ter a obrigação, né, de direcionar 30 bilhões, né, alocar 30 bilhões para os deputados federais, né, e isso evidentemente que vai afetar o orçamento do executivo nas suas obras. O presidente teria que pedir verbas extras, evidentemente que o Congresso não irá ou não iria autorizar isso iria colocar o presidente de fato numa posição de possível impeachment, né? Vamos lá, essa questão é importante. É aí que fica também bastante claro o avanço do comunismo no Brasil, né? Mas como é que isso? Como é que a gente pode identificar isso? O Alcolumbre, o Maia, são intelectuais, leram o manifesto e toda a obra do Marx, do Engels, estão aplicando. Não é nada disso. O Gramsci ele tem uma sacação, um conceito muito interessante, que é o conceito de intelectual orgânico, né? O que é um intelectual orgânico? O nome intelectual não quer dizer leu muitos livros e tem uma cultura estupenda. O intelectual orgânico é aquele sujeito que está dentro daquele determinado ambiente e ele conhece muito bem aquele ambiente. E ali dentro daquele ambiente ele faz o trabalho sujo da elite revolucionária. Então o comunismo funciona, ele funciona muito bem exatamente no ambiente de corrupção. O comunismo, se você
for estudar um pouco da história da União Soviética, que gerou a União Soviética, os caras passaram anos penetrando, corrompendo, fragilizando, infiltrando, anos, até conseguir, por fim, em 1917, implantar realmente, a partir dali, uma ditadura comunista. E ainda assim com muito trabalho, com muito sangue, com muita fome, com muito extermínio, com muita perseguição, enfim. Muito bem. Então, num ambiente desse, o pessoal fala assim de corrupção, a gente vê o Sérgio Moro falar de corrupção e tal. Tudo isso é muito importante, tudo isso que tem sido falado é da mais extrema importância. Mas existe algo mais, que esta cultura da corrupção, é nesta cultura da corrupção que floresce com muito esplendor a ideologia comunista. Porque a ideologia comunista, ela trabalha com a ideia, é própria dela, a ideia de corromper. Basta você ver que, lembrar que, para o comunismo, o direito que nós temos é um direito burguês, é um direito opressor. Então por que você vê tantos crimes envolvendo políticos do PSOL e do PT e dos partidos de esquerda? Porque isso, para a esquerda, aquela esquerda que realmente trabalha a estratégia de poder, você vê aí o José Dirceu, o Lula, esse pessoal aí que trabalha a estratégia de poder, não são os que fazem os intelectuais orgânicos. É importante que eles passem essa ideia e fomentem essa ideia, ensinem isso. Você roubar para o partido é uma causa nobre. Você violar as normas do direito burguês, repressor, é uma causa nobre. Você violar esta moral, esta ética e esta moral, que tem fortes fundamentos na religião e na moral cristã, é uma glória para eles. Então precisa você entender isso. Por isso que a corrupção, além dos perigos e das consequências nefastas que ela nos traz, o problema do desenvolvimento, o problema da distribuição de renda, o problema da geração de emprego, tudo isso, da imoralidade propriamente dita, a corrupção, ela tem algo a mais que favorece exatamente que intelectuais orgânicos como o Alcolumbre e o Maia se tornam intelectuais orgânicos da elite pensante da esquerda. O Maia e o Alcolumbre, por exemplo, só estou aqui dando dois exemplos, se estende a tantos quantos lá no Congresso. O Alcolumbre e o Maia, eles não estão importando quem é que está no poder, quem é que está no poder, se é o PT, se é o PSL, se é o Aliança. Eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados com riqueza e poder. É com isso que eles estão preocupados. Você vai deixar a gente manter o nosso fluxo, as nossas estratégias e estruturas de riqueza e poder? Se você não vai fazer isso, então você não sabe dialogar com o Congresso. Então a gente vai partir para um boicote aí, a gente vai ferrar com você até a hora que você cair. Muito bem. Muito bem. E isso é muito importante também, a gente observar as consequências disso. Eu fico pasmo hoje no Facebook, por exemplo, eu fico pasmo. Porque você vê o quanto que a educação brasileira tem responsabilidade sobre essa questão que está aí. Porque você vê um sem número de pessoas fazendo as análises mais estapafúrdias que existem. Como é fácil, gente, como é fácil o cara dizer que a família Bolsonaro está ligada à milícia. Pronto, acabou, está ligada à milícia, pronto. Aí meia dúzia, basta meia dúzia de sitezinhos aí, de jornais online aí, falar isso, que você tem um monte de gente reproduzindo isso no YouTube, ou desculpe, no Facebook. É impressionante.
E eu não posso nem crer que todas essas pessoas se beneficiaram de alguma forma com essa estrutura de poder, de corrupção que o PT criou. Não é nem que ele criou, que ele deu o acabamento final. Né? Porque é claro que ele fez uma verticalização da corrupção. Né? Ele pegou desde as grandes empresas, grandes empreiteiras, né? Até o Bolsa Família. Né? Então ele contaminou toda a estrutura de classes sociais do país e colocou boa parte dessa estrutura, pessoas que compõem esses estratos, nas mãos. Né? Mas não é possível que todo mundo tenha se beneficiado disso. Por exemplo, não é possível que todos esses 40 milhões que votaram em Haddad, por exemplo, tenham se beneficiado de algum tipo de benesse. Né? Ah, meu parente teve emprego e com esse emprego ele me ajudava aqui no sustento da casa. E esse emprego era um emprego lá, um cargo de confiança que inventaram lá para ele lá porque ele era do partido tal. Eu não posso crer que todo mundo se beneficiou disso. É mesmo a mentalidade. É mesmo o fato de que a educação brasileira deixou a cabeça das pessoas vazias. E uma mente vazia entra qualquer coisa. Eu vejo pessoas de uma capacidade profissional extremamente relevante, mas chega na hora de fazer uma análise de cenário, é a mesma capacidade de alguém que não tem sequer o nível médio completo. E não são poucos. Né? Então, a questão agora não é simplesmente votar neste ou naquele partido, apoiar este ou aquele partido. Este ou aquele governante, eu gosto daquele governante, você não gosta, e a discussão não é essa. A discussão ela está voltada pura e simplesmente para aquilo que a gente pode chamar de os rumos do país. E agora ninguém mais, eu escutei muito isso, sabe? Escutei, eu não sabia, agora não tem mais como você dizer que não sabia. Porque agora você tem aí a internet, você tem as redes sociais, você tem o YouTube, você tem trocentos vídeos do YouTube mostrando o que está se passando na Venezuela. Você tem trocentos vídeos mostrando o que é realmente Cuba. As pessoas falam muito aqui esse negócio agora do coronavírus, que as pessoas estão comendo, o chinês come animais silvestres, o chinês come tudo, o chinês come formiga, barata, escorpião, jacaré, crocodilo, morcego, ele come tudo, cobra, ele come tudo, porque isso é resultado do período da grande fome na China, onde em 5 ou 6 anos morreram algo em torno de 50 milhões de chineses. E o pessoal, para sobreviver, teve que aprender a comer tudo, porque não tinha comida. Essa culinária que nós temos hoje é a consequência da implantação do sistema comunista na China. Então, hoje você tem condição de saber de tudo. Por que você opta por o retorno a um modelo que arrebentou o país? Essa é a pergunta que fica aí. Mas o Bolsonaro, que o pessoal costuma chamar de Bozo, menosprezando a capacidade dele, evidentemente. Quando você menospreza a capacidade de alguém, você corre o risco de ter surpresas. Né? Só que o Bolsonaro está dando um golpe de mestre. Um golpe de mestre. Né? Uma estratégia de mestre, melhor dizendo assim. Né? Bolsonaro cada vez mais coloca generais em cargos no alto escalão do governo. Aí tem aqueles imbecis ultras, né? O José Dirceu agora já fez até uma propaganda aí. Nós estamos no retorno da ditadura militar, só vocês que não estão vendo. Não tem ditadura militar nenhuma. Não tem ditadura militar nenhuma em curso. Não tem. A questão é, se essa estratégia do orçamento vingar e o Congresso votar pela derrubada do veto de Bolsonaro,
desses 30 bilhões, isso vai chegar para caminhar para o impeachment. Ninguém duvida disso. Foi feito para isso. Não é por acaso as reuniões secretas com Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Alcolumbre, Maia, está tudo sendo estruturado. Mas você já pensou as consequências de... que não vai ser só destituir um presidente, você vai destituir quantos generais e almirantes do alto escalão de governo? Será que as Forças Armadas vão aceitar passar por essa humilhação derradeira? E aí é que está o perigo. É aí que está o ponto mais sensível. Porque se estivermos realmente caminhando para esta situação, como tudo indica, no momento dessa ruptura, só vão poder haver dois cenários. Ou as Forças Armadas dizem, nós não vamos sair, vamos ficar, esse impeachment ele é fraudulento desde o início, e Bolsonaro fica juntamente com as Forças Armadas, e continua como se nada tivesse acontecido, mais ou menos isso. Ou eles saem, e ao saírem, toda a estrutura de poder e dominação que já está montada no Brasil para retornar com toda a força e oprimir a população brasileira e fazê-la se submeter a uma ditadura comunista vai entrar em ação da noite para o dia. Grupos armados que já estão instalados no Brasil, eu estou falando isso há muito tempo. Os médicos cubanos foi apenas um exemplo. Você tem núcleos, o pessoal da inteligência sabe disso. Você tem núcleos instalados no país todo, prontos para o estouro de uma insurreição. Só poderá haver esses dois cenários, e nenhum dos dois cenários é o melhor dos mundos. Então, você que gosta de espezinhar o que está sendo feito pelo seu país, ao invés de prestar atenção nas estradas que estão sendo construídas, ao invés de prestar atenção nos investimentos que estão vindo para o Brasil, ao invés de pensar na imagem bem diferente que o Brasil tem lá fora, é claro, a não ser pelos jornais de esquerda, os partidos de esquerda lá fora, isso é evidente. Você fica torcendo para o retorno à tal da implantação da ditadura comunista, que agora é chamada por eles carinhosamente de democracia. Pense 2 vezes, 10 vezes. Por que se teme uma guerra civil? A guerra civil ela é algo mais trágico para uma nação do que qualquer furacão, qualquer terremoto. Porque é só sangue, 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 até... só destruição, fome, morte. Se você acha que numa situação dessa você pode subir no morro e ficar esperando que tudo se acabe para você voltar, tudo bem. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.